Galera, é o seguinte, qual console comprar? PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch? Sinceramente, eu não pensei que eu fosse fazer um vídeo desse, levando em consideração todos os aspectos que eu vou levar hoje, mas dadas as atuais circunstâncias que a gente tem encontrado no mundo dos games, não tem jeito. A gente vai ter que fazer isso. Quando a gente lembra como eram as antigas gerações e o que a gente levava em consideração para poder definir qual console que a gente tinha que comprar, a gente vê que o cenário atual está muito distinto do que a gente encontrou um dia. Antes, na hora de comprar um console, você definia isso levando em consideração qual era o hardware mais poderoso e qual que tinha a maior gama de jogos disponíveis na biblioteca. Hoje em dia isso foi mudando, principalmente porque a atual geração não tem lá a melhor biblioteca de jogos e porque, quando a gente compara os hardwares de uma forma geral, eles estão ou muito parecidos ou com propostas completamente diferentes. E isso acaba resultando diretamente no preço. Se você compara um Xbox Series X e um PlayStation 5, os preços são bem parecidos porque o hardware desses consoles é bem parecido também, acaba resultando num preço bem equivalente. Então a gente começa a se perguntar qual é o melhor console para poder ser comprado hoje em dia, já que o cenário dos jogos não está dos melhores como um dia já foi, e o preço acaba sendo bem similar. O que é que faz a gente determinar que aquele é o melhor console naquele momento? A gente vai conversar sobre isso hoje por dois motivos específicos. O primeiro motivo é porque o posicionamento atual das empresas tem interferido diretamente em como a gente experiencia esses consoles. A maneira como essas empresas têm se posicionado no mercado tem impactado diretamente na nossa experiência. Então esse é um dos fatores que a gente precisa estudar e levar em consideração na hora de decidir qual console que a gente vai comprar. E o segundo é porque muita gente está emergindo atualmente na nova geração ou na atual geração, como você preferir chamar, e essas pessoas precisam ter algum alicerce para poder escolher qual o melhor console para elas. Então eu vou contar com a ajuda de vocês para poder fazer isso e eu quero que vocês me ajudem no campo dos comentários, compartilhando as experiências de vocês sobre qual console que você acha que é o melhor para ser escolhido nessa atual geração e o porquê disso, principalmente se você tem uma experiência com esse console que você está indicando. E eu vou aproveitar esse momento antes da gente continuar falando no vídeo para poder indicar a Forte Games para vocês. Na Forte Games você encontra qualquer um dos consoles que a gente citar por aqui. Você vai encontrar o Xbox, que diga-se de passagem, na escolha de qualquer um dos Xbox Series, você ainda ganha um gift card com o Game Pass para já aproveitar o seu console assim que ele chegar. Você também vai encontrar o PlayStation 5 em diversos modelos, sendo um deles um que já vem com um jogo para te ajudar a economizar ainda mais, e o próprio Nintendo Switch. Só que o que me faz indicar a Forte Games para vocês principalmente é que ela tem algo que eu não encontrei em nenhuma outra loja. Primeiro, ela tem a segurança do Mercado Pago, que é uma instituição financeira que vai cuidar de toda a sua transação, permitindo que você parcele em até 10 vezes sem juros. Depois, vale mencionar que você também tem desconto à vista e além de você ter um desconto à vista, você também tem frete grátis. Todos esses fatores juntos fazem com que ela seja a escolha perfeita na hora de você decidir aonde comprar o seu console, porque não é algo que você encontre na internet. Mas além de toda a segurança do Mercado Pago, pode ficar tranquilo que a Forte Games tem atendimento humanizado no WhatsApp e a todo momento ela vai te atualizar sobre qual é o status do seu pedido para você não ficar preocupado com isso. Então não perde tempo, vai para a Forte Games garantir o seu console. Link no comentário fixado e na descrição. Bom, para começar esse vídeo eu já tô com a minha arma mais poderosa, a minha caneta, e também com a minha pauta que vai ajudar a nortear essa conversa, porque apesar de não ser um vídeo roteirizado, vocês sabem como eu me preocupo com os textos dos meus vídeos. Então eu tô com uma pauta aqui que vai me ajudar a nortear toda essa conversa com vocês e vai me lembrar de pontos específicos que precisam ser mencionados sobre cada console. E a primeira coisa que eu preciso falar aqui é que cada console é destinado para um público completamente diferente. Antes a gente falava que o público do Xbox e o público do PlayStation se assemelhavam em alguns pontos, mas com o posicionamento atual que a gente tem encontrado dessas duas empresas, isso tem se distinguido bastante e é algo que eu quero mencionar. Mas antes, já deixa eu aproveitar para poder falar aqui com vocês que a Nintendo, por exemplo, é algo que a gente vai mencionar nesse vídeo, mas ela vai ficar para o final, porque a Nintendo, ela há alguns anos já vem adotado uma estratégia bastante diferente do Xbox
e do PlayStation, principalmente quando a gente lembra do hardware dela. Então, como ela tem um posicionamento bem diferente dessas empresas, a gente precisa tirar o elefante branco da sala, que são justamente o Xbox e o PlayStation. É muito engraçado pensar no PlayStation e no Xbox hoje em dia, porque antigamente a nossa principal conversa sobre esses dois consoles era qual é o que tem o melhor exclusivo, qual é o que tem a maior biblioteca de jogos, qual é o que tem os melhores gráficos, mas hoje em dia isso se dissipou por completo se a gente parar para reparar. O Xbox e o PlayStation têm gráficos extremamente semelhantes e tem jogos que são equivalentes na maior parte do tempo, e isso tem se intensificado ainda mais conforme essas empresas têm se firmado cada vez mais no mercado com essas novas estratégias delas. Por isso a gente vai falar primeiro do Xbox, e para começar eu acho que o Xbox é para quem está focando na economia. Sim, obviamente o console, o Xbox Series X em específico, é o tipo de console que você vai comprar esperando que ele tenha basicamente o mesmo preço que um PlayStation 5 ou um valor aproximado disso. Mas aí é que tá, quando a gente pensa no Xbox Series X especificamente, a economia do console não está diretamente atrelada a ele, mas sim nos jogos e nos serviços. Hoje em dia a gente encontra o Game Pass e todos os lançamentos da Microsoft, quando a gente pensa numa certa exclusividade, algo que eu quero discorrer ao longo do tempo aqui também, estão disponíveis nesse serviço. Você paga o preço da assinatura e isso já resolve todo o seu problema com relação a ter que ficar comprando jogos. E por que que isso é importante? Porque hoje em dia os jogos estão chegando a R$350, com diversos rumores de que alguns títulos podem ficar mais caros que isso. Obviamente eu não estou aqui para poder endossar rumores, sim os fatos, mas existe uma possibilidade de que esse cenário piore porque até agora não melhorou. Então quando a gente pensa num serviço que consegue disponibilizar para a gente uma biblioteca de jogos muito grande e a possibilidade desses jogos chegarem no lançamento dentro desse serviço sem você precisar pagar nenhuma taxa adicional, isso obviamente é um sinônimo de economia. E é justamente uma das estratégias pela qual a Microsoft tem adotado para poder atingir um público específico. Não se trata mais sobre concorrer com a Sony ou com a Nintendo, mas sim sobre atingir aquela parcela de público que quer ter a facilidade de ter um jogo no Day One e também sem pagar nada mais por isso, apenas o preço do serviço. E como a Microsoft vai fazer para poder fomentar mais dinheiro? Afinal das contas, ela é uma empresa que precisa de dinheiro, assim como qualquer outra empresa. Aí vem o outro posicionamento da Microsoft, que é o posicionamento de começar a distribuir os exclusivos dela também no PlayStation e aparentemente com cada vez mais força também na parte da Nintendo. Isso faz com que o Xbox perca os exclusivos dele, obviamente, e isso deixa de ser um fator de compra para aquelas pessoas. Mas além de gerar dinheiro para a empresa em si, isso faz com que o serviço dela também seja valorizado. Porque olha, pensa comigo, você de fato pode jogar os jogos da Microsoft em qualquer lugar agora, seja na TV, no PlayStation 5, no Nintendo Switch, no celular, mas se você quiser jogar de graça em um console de mesa, você precisa necessariamente ter o Xbox e assinar o Game Pass. Então isso acaba dando um crédito muito maior para ela quando a gente pensa no Xbox. E além do mais, essa é uma estratégia que a própria Sony também já vem adotando há um tempo, só que de maneira diferente, porque a Sony vem adotando essa estratégia relacionando os jogos dela ao PC. Quantos e quantos exclusivos a gente já não viu saindo do PlayStation 5 ou do PlayStation 4 para poder chegar nos PCs? Então não é nenhuma novidade o que a Microsoft está fazendo, só que ela está fazendo de uma maneira diferente a como a Sony já vem fazendo há um tempo também. Mas se você quiser uma economia maior pensando no console também, ela te dá a disponibilidade de ter um Xbox Series S, que é o console custo-benefício da empresa e obviamente por conta disso acaba sendo um console mais barato também. Então a gente tem duas opções de economia aqui, uma economia para quem está preocupado com uma economia geral, que é o Xbox Series S, onde você encontra a economia destinada pro console e também para tudo que ele vai oferecer a longo prazo, que nesse caso são os jogos, assim como também você vai encontrar a economia pro Xbox Series X, que é para aquela pessoa que está muito preocupada com a qualidade visual, mas ainda assim quer manter o console a longo prazo de maneira mais econômica, e para isso o Xbox Game Pass também está disponível nele. Então se a gente olhar para toda a ideia central da Microsoft, a gente vai ver que não é mais sobre uma questão de exclusividade. Os jogos dela estão chegando para todas as plataformas para que ela se torne cada vez mais conhecida. Indiana Jones daqui a pouco está chegando no PlayStation 5, Stalker 2 também vai estar chegando para o PlayStation 5, daqui a pouco até Gears of War deve aparecer no console, mas ainda assim ela continua oferecendo a melhor opção econômica. Ela não apenas tem o console mais barato da geração, como ela também tem o serviço mais em conta da geração. A gente até pode pensar que a PlayStation oferece
oferece um serviço que visa a economia também, mas a grande realidade é que se a gente pegar todos os planos da PlayStation Plus, nenhum deles se comparam ao que o Xbox Game Pass Ultimate consegue proporcionar, principalmente em nível de biblioteca de jogos. Então, quando a gente pensa na economia, se você está pensando em economizar a longo prazo, principalmente, Xbox vai ser sempre a melhor escolha. E isso nos leva a falar de ninguém menos que o PlayStation. Para quem que o PlayStation é destinado? Bom, para responder isso a gente precisa remover um problema da nossa frente, e esse problema se chama PlayStation 5 Pro. O PlayStation 5 Pro para mim só tem uma única missão: fomentar o marketing do PlayStation 5 Slim, porque ele oferece pouquíssima diferença no resultado final dos jogos, e nesse caso eu não estou comparando o hardware, mas sim o que as desenvolvedoras têm feito com esse hardware. Ele também oferece um preço muito maior para poder ter acesso a ele. A gente está falando de um console de 3 mil e de outro de 7 mil reais, e no final das contas a gente também está falando de um console que não oferece nada de muito inovador dentro da geração. Ele apenas tenta trazer uma ideia de aprimoramentos que até agora foi muito mal executada. Se você compara um jogo rodando no PlayStation 5 base e outro no PlayStation 5 Pro, na maior parte do tempo você vai ver que as diferenças são irrisórias. E não bastante, se você pega alguns jogos que foram aprimorados para o console, como é o caso do Silent Hill 2 Remake, você vai ver que nem todos os estúdios estiveram dispostos a trazer uma otimização decente para o console, o que faz com que o jogo rode pior nele do que no próprio PS5 base. Então, quando a gente pensa que a gente vai ter esse tipo de resultado em um console de 7 mil reais, quando a gente pode ter um resultado similar em um console de 3 mil, obviamente que a gente vai ficar com o console de 3 mil. Então, para mim, o objetivo do PlayStation 5 Pro é apenas esse: fazer marketing para o PlayStation 5 Slim ou para o PlayStation 5 base. Mas tá, a pergunta do milênio é: para quem é o PlayStation 5? Se eu tivesse que indicar o PlayStation 5 para alguém, eu como possuidor tanto do Xbox como também do PS5, para quem que eu indicaria aquele console? Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente lembra do PlayStation 5 é que a Sony ela sempre fomentou uma fanbase muito engajada, muito forte com os jogos dela. Existiram jogos que criaram legados no PlayStation, e quando eu falo do PlayStation eu tô falando da família PlayStation de uma forma geral, desde o PlayStation 1 até agora ao PlayStation 5. Então tem gente que tem memória afetiva com o PlayStation. Para essas pessoas não tem como eu indicar o Xbox, porque muita coisa já foi construída entre as pessoas e também entre o PlayStation em si. Então existem franquias que só vão ficar disponibilizadas no PlayStation, pelo menos num primeiro momento, e que você não vai conseguir encontrar num Xbox. Então, num primeiro momento, não tem como a gente dizer que a pessoa que quer a experiência do PlayStation 5, ela vai encontrar a experiência do PlayStation 5 num Xbox. O contrário, pelo visto, parece que vai acontecer com a Microsoft se ela continuar nessa busca incessante por lançar os exclusivos dela no PlayStation 5. Você vai conseguir ter uma experiência de Xbox num PlayStation 5, mas por enquanto, com o PlayStation 5 em si, não é o que parece que vai acontecer. Então não tem como indicar para essas pessoas que tiveram PlayStation 1, PlayStation 2 e PlayStation 3 e agora querem migrar para o PlayStation 5, ou que tiveram PlayStation 4 e agora querem chegar no PlayStation 5, um Xbox. Não tem como indicar para elas esse console. Elas precisam ir necessariamente no PlayStation 5 se elas quiserem continuar seguindo a tradição e mantendo essa ideia de árvore genealógica em que você espera por um The Last of Us Parte 3 apenas num PlayStation 5 e nunca num Xbox. Então para essas pessoas realmente não tem como indicar outro console. Mas além disso, existe uma outra parcela de pessoas que está apenas preocupada com os jogos e gosta dos exclusivos da Sony. E é nesse ponto que eu acho que é interessante a gente pensar no PlayStation 5 para um público mais generalista. Porque o PlayStation 5 tem um objetivo muito grande em trazer jogos, em trazer experiências nesse sentido. E a própria Microsoft está ajudando nisso. Eu vou explicar para vocês. Olha o que eu anotei aqui. Olha, a Microsoft tem dado os jogos, ou seja, a Microsoft tem oferecido os jogos dela para o PlayStation, o que está ajudando a biblioteca do PlayStation 5, os exclusivos que o PlayStation 5 já recebeu, os exclusivos que o console ainda vai receber e os exclusivos que a Sony acaba reciclando, ou seja, os exclusivos que chegam através da remasterização. Tudo isso, categoricamente falando, quando a gente pensa em jogos, a gente vai encontrar no lado da Sony, e isso acaba diferenciando ela de uma certa maneira. A gente vai encontrar jogos de Xbox, a gente vai encontrar jogos que vão ser lançados para o console ainda exclusivamente, a gente vai
vai encontrar os exclusivos que já foram lançados e a gente vai encontrar os exclusivos que vêm sendo reciclados, que são exclusivos importantes porque no final das contas são exclusivos de peso que fizeram muito sucesso lá no PlayStation 4 e ela continua trazendo, mesmo que seja numa tática que eu diria ser mercenária, para ser muito honesto com vocês. Por isso eu acho que quando a gente pensa na Sony, a gente inevitavelmente pensa nos jogos, porque houve todo um legado que ela construiu junto com os jogadores por conta desses jogos exclusivos e porque ela fomenta esse legado cada vez mais com a tática dela e com o posicionamento dela no mercado, ainda que alguns jogos estejam chegando para os PCs. Mas por outro lado, se a gente vê toda essa movimentação de marketing que ela faz, não existe nenhum movimento que dê a entender que ela está muito preocupada com melhores preços, com promoções, com facilidade. Nada disso está associado à Sony. O que está associado à Sony é apenas os jogos. Então toda vez que a gente pensa em PlayStation, a gente precisa associar a experiências com jogos. Quem está pensando em economia, inevitavelmente precisa pensar no Xbox, porque é nisso que a Microsoft está pensando nesse momento. A Microsoft parece que já chegou num ponto que ela não quer mais fazer dinheiro vendendo consoles, mas sim apresentando o que ela tem dentro desses consoles em outros consoles, que no caso é fazendo com que os jogos dela cheguem em outros consoles. Para vocês terem uma ideia, se a gente comparar, por exemplo, o preço de alguns jogos na PSN e na Xbox Live, a gente vai encontrar melhores preços na Xbox Live e não na PlayStation. E mesmo assim, o PlayStation 5 continua sendo muito mais vendido do que o Xbox Series X ou o Xbox Series S. Então, a Sony já entendeu que a questão dela com os jogadores nunca foi sobre ter bons preços ou uma boa promoção. E é por isso que ela continua lançando hardwares mais caros, jogos mais caros e assim sucessivamente. Ela não se preocupa com isso porque parece que para cada atitude ruim que ela toma, e quando eu digo ruim, é ruim pra gente, não existem consequências. As pessoas só reclamam nas redes sociais, mas parece que não existe um crítico, um site famoso, algo de renome que consiga popularizar isso para dentro da indústria. Eu não sei, mas a sensação que eu tenho é que alguns veículos jornalísticos que têm força, que têm poder para poder fomentar uma crítica dentro da própria indústria e gerar algum impacto com essa crítica, não fazem. Eu não vi veículo jornalístico grande, por exemplo, criticando o relançamento de Horizon Zero Dawn através de um remaster, quando na verdade é um jogo de 2017 e não precisava ser relançado. Então não faz sentido, de fato, ela parar de fazer o que ela está fazendo, porque parece que está sendo bem-vindo. Afinal de contas, esses jogos estão vendendo e estão dando retorno para ela. Então, de uma forma geral, a Sony não pensa em economia nem em facilidade para quem quer comprar o console dela. E eu acho que isso precisa ficar bem claro se você quiser comprar o PlayStation. Eu tô dando a minha opinião mais honesta de usuário de PlayStation 5, por mais que eu goste de PlayStation e tenha crescido tanto com PlayStation como também com o Xbox. Então não é que você não pode comprar ou que eu esteja te incentivando a não comprar um PlayStation. Muito pelo contrário, eu tô fazendo esse vídeo justamente para esclarecer para que público o PlayStation é. Mas a gente tem que comprar sabendo o que a gente está comprando e qual é o atual posicionamento da empresa. É por isso que eu disse lá atrás que o posicionamento das empresas atualmente, eles têm impacto direto na nossa experiência final enquanto jogador. E isso nos traz até a Nintendo, que tem um posicionamento completamente diferente de todas essas empresas que a gente citou até agora. Ela não só tem um posicionamento diferente, como ela também tem um console muito diferente de uma forma geral, que é o Nintendo Switch. E se eu pudesse dar um conselho nesse atual momento de 2025, seria para não comprar o Nintendo Switch. E existe um motivo muito claro para isso. Nintendo Switch 2. O Nintendo Switch 2 já foi anunciado e ele vai ter retrocompatibilidade com o Nintendo Switch 1. Então, na minha cabeça, pelo menos, não faz sentido você pagar por um Nintendo Switch 1 que baixou pouquíssimo de preço quando a gente compara com os anos anteriores, quando na verdade você pode comprar o Nintendo Switch 2 que vai rodar os jogos do Nintendo Switch 1 com a possibilidade de receberem algum tipo de aprimoramento para poder rodar nesse novo console, já que a gente sabe das dificuldades do Nintendo Switch 1 com relação ao hardware. Por outro lado, por mais que eu não indique comprar o Nintendo Switch 1, a menos que você seja um colecionador e você queira colecionar, e aí sim, de fato, vale a pena comprar o Nintendo Switch, porque colecionismo não tem jeito, a gente quer e a gente vai comprar, é inevitável. Eu acho que no final das contas, o Nintendo Switch 1, apesar de tudo isso, ele ensinou alguma coisa pra mim enquanto jogador. Eu acho que numa era em que a gente observa tantos gráficos, tanta parte técnica, ele foi um console que mostrou pra gente que jogos vão muito além disso e talvez a gente tenha se esquecido um pouco de como as coisas funcionam, né? A indústria parece que foi empurrando pra gente cada vez mais que o padrão gráfico precisa ser algo muito valorizado e que, de uma forma geral, isso é o chamariz dos jogos.
Num tempo como esse, a Nintendo trazer um jogo como Zelda Breath of the Wild, ou Zelda Tears of the Kingdom, ou Luigi's Mansion 3, ou Mario Odyssey, mostra pra gente como existem experiências que podem ser impressionantes tecnicamente, mas que podem ser principalmente experiências, jogos divertidos. Isso é algo que ao longo do tempo parece que foi se perdendo e por isso a gente veio recebendo jogos medíocres de uma forma geral conforme o tempo foi passando, né? Porque assim, obviamente se a gente compara com as gerações anteriores, sempre existiram jogos medianos, jogos medíocres, isso sempre existiu, mas parece que a quantidade desses jogos foi aumentando conforme o tempo foi passando, porque o foco sempre foi muito mais na parte gráfica do que na parte da experiência como um jogo em si. E a Nintendo conseguiu resgatar essa experiência de volta. Então eu acho que o Nintendo Switch, no final das contas, conseguiu resgatar isso de volta pra gente e ele merece ser mencionado. Mas para um público generalista que tá decidindo ainda que console comprar, eu não acho que o Nintendo Switch 1 vale a pena, porque o Nintendo Switch 2 está chegando, vale mais a pena investir esse dinheiro, juntar mais um pouco e comprar o Nintendo Switch 2 para poder jogar os jogos do Nintendo Switch 2 e os jogos do Nintendo Switch 1 com a possibilidade de aprimoramentos. Então eu acho que se a gente tivesse que colocar de forma categórica que tudo que a gente falou seria Xbox pensando na economia, e não importa se você vai comprar o Xbox Series X ou o Xbox Series S, você ainda vai ter muita vantagem nesse ponto, principalmente a longo prazo, quando a gente pensa no Game Pass, quando a gente pensa no PlayStation, a gente está pensando nos exclusivos, na experiência dos exclusivos e também para quem é fã de longa data, para quem cresceu com o PlayStation, em todo um legado, a gente está pensando nisso também, e quando a gente pensa no Nintendo Switch, a gente está pensando em espera, porque eu acho que no final das contas não vale a pena comparar o Nintendo Switch com qualquer um desses outros consoles, porque é um console completamente diferente e porque o Nintendo Switch 2 tá chegando pra gente ter acesso aos jogos do Nintendo Switch 1 também. Então eu acho que categoricamente essa seria a minha lista para poder indicar para vocês. E aí, obviamente, vocês decidam o que fica melhor, qual que vocês preferem. Hoje em dia não dá para dizer que a gente tem um console ruim, porque a gente tá encontrando um momento muito atípico dentro da indústria. Então você precisa decidir qual que se enquadra mais no seu estilo de vida, no seu estilo de jogo, nas suas experiências, para poder ver qual que vale a pena de fato. Mas enfim, mais uma vez eu digo para vocês que eu conto com a ajuda de vocês no campo dos comentários para poder orientar essas pessoas que estão tentando migrar para um console agora, que estão tentando imergir nessa atual geração, porque a experiência de todo mundo no final das contas é muito individual e às vezes a minha experiência é completamente diferente da experiência daquela outra pessoa e a sua experiência não. Então a sua experiência às vezes pode ajudar uma outra pessoa que eu não consegui alcançar com todo o meu conhecimento aqui. Mas enfim, deixa aí no campo dos comentários o que você pensa sobre isso. Não se esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, de quebra você faz a boa ação do dia e claro, a gente vai se ver na próxima.